Estamos iniciando aqui o 27º encontro do curso de Godot. Hoje é 22 de abril e vamos continuar o projeto. Esqueci o nome, Space War. É isso o nome? Space War. Space War, pronto, beleza. Bom, eu vou abrir aqui meu Godot, vou compartilhar minha tela. E só para lembrar da aula anterior, vou dar um play. E nós tínhamos uma nave que voa todas as direções, tá? E ainda com as pequenas falhas aqui. Antes de começar o próximo elemento, eu vou corrigir uma falha aqui, que essa nave, ela tá entrando aqui, ó, para a esquerda e some. Aí eu vou voltar, ela entra para a direita e some. Murilo, como é que eu vou fazer para deixar ela vir só até aqui, ó? Eu queria deixar ela metade do corpo dentro e que não passasse mais para a esquerda, e também metade do corpo aqui e não passasse mais para a direita. Como é que a gente faz, Murilo? Tem que colocar um. Tem que testar se ele saiu da tela. Parabéns, é isso mesmo. Aí como é que seria esse teste? Vamos colocar o teste, Murilo, na cena do game, tá? No script do game. Aqui no process, ó, tá vazio. Ou então, vamos no player mesmo, Deixa eu voltar pro player. Vamos pro script do player, tá? Aí, tem muitos testes aqui. Então, depois que ele der um Moving Slade, viu? Ou seja, depois que ele afastar a nave de posição, bem aqui a gente vai testar o que você disse que ia testar, para saber que se ele saiu da tela. Como é que seria esse teste, Murilo? Seria se ele if position Perfeito. ponto Y. Ó, Murilo, ponto Y é para cima e para baixo. Nas laterais é ponto X, Ah, não, é viu? ponto X, é ponto X, é ponto X, Se é maior do que quanto? Tem que ver lá na tela, peraí. É o tamanho da tela, né? O tamanho da tela, isso. Vamos olhar lá. Vamos olhar lá em configurações do projeto, exibição, janela. A janela, eu tô vendo aqui, ela é de largura 1080. É 1080 por 1920. Pronto, então a largura é 1080. Então ela termina em 1080. Então se ele tiver maior do que 1080, o que é que a gente faz, Murilo? Maior que 1080. Sim. Se ele tiver maior que 1080, o que é que a gente faz? Pera, maior que Deu uma 1080. travada aqui no meu computador. Ah, porque estava nessa tela aqui. Se ele for maior que 1080, Murilo, o que é que a gente faz? Tem que mexer na velocidade, né? Não. Deixa eu pensar aqui. Kaique, se for maior que 1080, ou seja, se ele passou da largura da tela, o que é que eu tenho que fazer? Colocar pra ele não ultrapassar essa. Então como é que eu boto aqui para ele não ultrapassar? Rapaz, nós já fez isso, acho que umas 3 vezes, eu não me lembro.
É simples, gente. Se o limite é 1080, se ele passou de 1080, eu digo a ele fique em 1080, ou seja, position ponto x é igual 1080. Tá entendendo? Se ele passou de 1080, eu volto ele para 1080. Então, se o seu dedo empurrar ele para frente e passar de novo, ele volta de novo. Porque depois de mover, o Move Slide move ele aqui, tá? E pode mover ele para passar lá da largura da tela. Então eu testei. Se ele está acima da largura da tela, eu volto ele para a largura da tela. Só que aqui ainda não estou, com certeza, deixando ele no meio como eu quero. Eu vou testar como é que vai ficar e vou ajeitar se é 1080 um pouco mais ou um pouco menos. Então eu vou testar aqui, vocês testam também. Opa, deu perfeito para mim, ó. Encostou aqui, não passa daqui. Eu vou mandar ele entrar um pouquinho mais só. Para ele entrar um pouquinho mais, se ele passou de 1080, Eu acho que 1090, por exemplo, a posição dele de X e Y, acho que deve ser em relação ao meio dele. é isso mesmo, em relação ao meio. Então, Certinho. você deu outra informação importante, Murilo. Por enquanto, eu estou ajeitando o lado direito. Vamos já ajeitar embaixo e em cima também. Mas vamos agora ajeitar primeiro o lado esquerdo. Como é que eu corrijo Murilo para ele não passar da borda esquerda? A da direita eu já ajeitei. É a mesma coisa, só que o position.x ele tem que ser. Se o position.x for menor que zero, Perfeito, a isso gente vai mesmo. mandar ele e a position.x é igual a zero. Perfeitíssimo. Vamos lá, vamos testar aqui. Testa aí um de vocês também. Tá ótimo. Ali o meu eu botei. Eu voltei ele um pouquinho. Eu botei 85 no meu. Na direita se escondeu demais. Na esquerda tá ótimo. Na direita se escondeu demais. O meu, né? Eu vou botar aqui 85. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui o tamanho da minha tela aqui para eu visualizar melhor aqui. Peraí, né? Agora para baixo também está sumindo. E para cima também está indo embora. Vamos manter ele preso dentro da tela aí. Aí como é que seria aqui agora? Eu posso compartilhar minha tela para o senhor ver o que eu estou fazendo? Pô, com certeza. Vou abrir agora para olhar. Compartilha aí, Murilo. Eu já adiantei, eu já estava fazendo o do Y. É a mesma lógica. Bacana. Aqui. Certo. O tamanho da tela. Perfeito. Poxa, exatamente, Murilo. Tá certíssimo. Vamos fazer o nosso também. Testou, viu aí? Funcionou no seu? Vou testar agora, calma. Beleza. Cadê? Ficou no meio. Ele tá se movendo junto com a tela?
Não, quem tá se movendo é o fundo aí que tá andando devagarzinho. Ó, vamos ver. Não, ele tá se movendo com a tela também, ó. Peraí, deixa eu olhar o teu de novo aqui. Aí pra Peraí. baixo. Mostra aí o que você tá falando que tá movendo com a tela. Mostra aí pra mim. Olha lá, ele tá movendo. Não tô clicando em nada. Ele tá movendo. Tá mesmo, ó. Olha, só aqui. Olha. Ei, boa observação. Deixa eu ver se o meu tá, Murilo. Se tiver, nós vamos corrigir isso tudo aí. Ah, Oxe, mas ele Murilo. tá parado Murilo, aí. sabe o que é, Murilo, isso aí? Mostra o seu código aí, Murilo, pra mim ver o que é que você tá movendo. Oxi. Mostra o código lá. Mostra o seu código lá, por favor, Murilo. Tá, pera. Ué, como é que. Tá, deixa eu ver. Alt F4. Pronto, beleza. Ô, Murilo, mostra lá em cima desse código aí. Não é do player, não. É do jogo. Aqui. Pronto. Olhe bem, Murilo. Tu tá dando um positivo Y, mas igual, tu tá baixando a tela. Agora, sabe o que tá acontecendo aí, Murilo? Vou explicar, viu? Você tá pegando e aumentando a tela, não o sprite que tá na tela, cara. Esse positivo Y aí é na tela e não do sprite. Quem tem que andar pra baixo é o sprite, é a imagem, não a tela toda. Ou seja, é só tu botar dólar, aquele sprite 2, renomei ele pra background, imagem de fundo, tela, o que você achar melhor aí, cenário, o que você quiser. Pronto, beleza, background. Pronto. Aí você vai fazer o seguinte, aqui na linha 10, você bota dólar, background. Copia aí sem perder isso. Dólar, background. Ponto. Ponto, position. Aí sim, é o background que você vai mover para baixo. Você estava movendo a cena inteira para baixo. Aí ia tudo. Ia nave, ia tudo. Y igual a. É 10 vezes delta, né? Era assim, mais igual, viu? Que aumentando. Mais igual. Ah, é verdade, mais igual. Aqui. Era 10 vezes, pronto. Testa aí agora. Tu entendeu que tu tava rolando? Era a cena, tudo da cena e não só a imagem. Eu entendi, calma. Agora a nave tá parada. Ah, não foi. Entendeu? Porque tu tava movendo a cena inteira. A cena era ela e tudo dentro dela. E agora não, agora você tá movendo só a imagem de fundo. Ó, pergunta. Era pra estar acontecendo isso daqui? O que é que tá acontecendo? Eu tô falando da figurinha. A figurinha tá. Ele tem que parar aqui, assim, né? Pronto, bota pra ele parar assim um pouquinho mais acima mesmo, concordo. Vou fazer no meu aqui. Vou ter que fazer. Vai ter que ser um número bem específico, peraí. Número bem específico, cadê? 1920 vai pra 1920. Bota 900. Tá dando certo o seu, Kaique? Tá. Beleza. Não, tem que ser mais. Eu vou botar uns 1800. Ó, o meu tá ótimo, tá uma posição boa. Deixa eu ver. Tá um pouquinho mais pra baixo. Tem um recurso no Godot chamado Clamp, que ajuda a fazer essa coisa da nave não sair da área da tela de uma forma mais elegante. Eu vou tentar lembrar, eu não lembro como é. Eu vou perguntar aqui no chat GPT para lembrar. Vou abrir aqui meu chat GPT.
Como usar o clamp para que a nave player não saia da área da tela. Tá, volta um pouquinho mais. É, assim tá bom. Lembrei, viu? Ó, olha. Murilo e Kaique. Tá... Alô? Oi. Pronto, presta atenção aqui, viu, Murilo? Se você ficar digitando, você não vai prestar atenção, aí vai me perguntar de novo. Não tô digitando, não. Beleza, pô, vamos lá. Ó, tem um comando clamp, que ele é uma função que faz o seguinte, ele recebe três valores, tá? Recebe valor atual, valor mínimo e valor máximo. Vou explicar essa função. Ela é usada para qualquer coisa, mas a gente vai usar para manter a nave no centro da tela. Como é que essa função funciona? Essa função recebe um valor, esse primeiro valor aqui, tá? Que é o valor atual. Que no nosso caso vai ser a posição X da tela. Position.x, tá? Eu vou dizer a posição que a nave está, não importa em que posição esteja. E eu vou dizer qual é o valor mínimo que essa posição pode ter e qual é o valor máximo que essa posição pode ter. Então, como é a lateral X, no mínimo ela pode ser 0 e no máximo, no meu caso aqui eu botei 10,85, no máximo 10,85. Aí essa função, ela trabalha assim, ó. Ela pega o position X. Se ele for menor do que o mínimo, ele joga para o mínimo. Se ele for maior que o máximo, ele joga para o máximo. Então, se eu fizer assim, olha bem, ó. Position.x é igual. Clamp, position.x,0,1080. Aqui eu estou dizendo o seguinte, que o position x vai ser... Se o position x for menor do que 0, o clamp muda para 0. Se não for, ele devolve o próprio position x. Se o position x estiver em 10, o clamp devolve 10, porque está dentro dessa faixa. Se o position x estiver em 500, o clamp devolve 500, porque está dentro da faixa. Mas se o position x estiver abaixo desse valor mínimo, ele devolve o valor mínimo, ou seja, 0. Aí, se o position x estava menos do que 0, ele já passa e volta a ser 0.
E se ele tiver maior que esse valor máximo, o clamp devolve o valor máximo. Ou seja, se o position X tiver 1.100, ele devolve 1.085, que é o que eu botei aqui. Então não precisei de if nenhum. Eu usei o clamp. Porque com o clamp eu disse, se eu quero o clamp do position X entre 0 e 1085. Ou seja, se ele estiver dentro dessa faixa, o clamp vai devolver exatamente o número dele certo. O position X que tiver. Mas se o position X estiver abaixo desse primeiro, ele devolve o primeiro aqui, o 0. E se ele estiver acima desse segundo, ele devolve o segundo número, 1085. Então, essas duas linhas, elas economizam todos esses ifs aí. Positivo Y é de 0, no meu caso, a 1900. Aí eu vou tirar esses 4 ifs. Foram trocados por essas duas únicas linhas. Agora, eu preciso saber se vocês entenderam como é que esse clamp funciona. Por que o clamp de position.y tá position.x? Pô, tem razão, tá errado aqui. Tá. Ô Kaique, você entendeu o clamp, como é que ele funciona? Entendi. É bem simples até. Beleza, entendeu também, não entendeu, Murilo? Entendi. Beleza, pronto. Então, quando a gente vem em situações assim, que a gente não quer que esse número saia de uma faixa, a gente usa o clamp. Viu? Outra coisa legal. Se você puder, até se você quiser. Tem uma variável no Godot, do próprio Godot. Mostra ela aqui na tela, no meu ChatGPT. Ele disse aqui pra mim, ó. O tamanho da tela é conhecido. Ou você pega com get viewport rect, tá? Essa variável get viewport rect, ela é uma variável do tipo vector 2. Ele devolve x e y dos tamanhos da tela, mesmo sem você saber o tamanho da tela. Mesmo sem você saber o tamanho da tela. Então, por exemplo, aqui onde eu botei 1085, eu podia ter botado get, deixa eu tentar lembrar aqui, get viewport rect. Aí get viewport rect ponto x. Como eu botei 1085 e não 1080, mais 5. Eu botei lá um pouquinho mais para navegar um pouquinho mais. Certo? E tem assim não. Peraí, não. Só um minuto. Qual a sintaxe do get viewport rect? Ó, retorna do apertar da tela. Parte 2. Position, retângulo, normalmente é o número dos jogos. Peraí. Tamanho da tela, largura e altura. O ponto size é que devolve altura e largura. Get viewport rect ponto size. Então, ponto size ponto. Deixa eu ver se tem ponto x aqui, tá? Tem, tá certo. Aí aqui a minha pra baixo, eu contei só 1900 em vez de 1920, foi 1920 menos 20. Então, get viewport rect size ponto y é pra baixo, né?
Ponto Y menos 20. Por que eu estou botando isso aqui? É só para vocês aprenderem que existem esses recursos, tá? É importante essa variável, porque você não precisa estar lá decorando o tamanho da tela. Não importa o tamanho da tela, ele vai saber a largura e a altura da tela. A largura Esse, é o esse gap. mais 5, esse menos 20, é o que mesmo? Que eu não É entendi. porque eu peguei a largura e botei mais 5 para minha nave entrar um pouquinho mais pro lado. Entendeu? Para ela subir um pouquinho mais, ficar bem no meio. E para baixo eu botei menos 20 no Y, para ela ficar um pouquinho acima, como você fez. Você não botou a nave acima de 1920, não foi? Antes de chegar em 1920, a sua nave, para ela ficar fora da tela, você botou quanto? A altura? Eu botei. Deixa eu ver. Deixa eu dar Ctrl C aqui rapidinho. Eu acho que você botou 1900 e provavelmente 1825. Eu botei Pronto. 1825. Pronto, então veja. A tela era 1920. Não, cara, tu botou 1825. Rapaz, porque a tela era 1080. Ah, não. Não, é 1080 por 1920. De cima para baixo, eu tô falando de cima para baixo. Não mostra aí teu código aí, Murilo. Meu código é isso aqui. É porque é esse 1825, tá? Esse 1825 tava aqui, ó. É, deixa eu te dizer uma coisa. 1825, bote de novo aí, 1825. E outra coisa, Murilo. A altura da tela, Murilo, é 1920. Tu botou 5 pontos acima, 1825, ficou muito alto essa nave, viu? Não ficou não? Testa aí pra mim Mas é ver. porque o. Mas é por conta da. É por conta que ela tava passando. Ela tava. Metade dela tava passando pra fora. Mas eu tô achando que essa nave não tem 100 pontos, não. Mas vamos ver, mostra aí. Testa aí, por favor. Bota aí 1825. Tá. Aí apaga ali embaixo, que tá sobrando ali. Isso aqui eu botei Pronto, só roda aí decorar. pra mim ver. Por que se eu botar meu. Ó, presta atenção. Não, roda aí pra mim ver como é que ficou. Até onde é que ela desce? Desce aí pra gente ver. Subir tá beleza, pode descendo. Vem cá. A tua tela tá faltando um pedaço ali escondido, ó. Eu queria ver ela toda, Como é que. cara. Ué. Não, a altura dela que não tá dando pra ver. Sabe como é que vai agitar isso aí, Murilo? Vou dizer como é que vai agitar isso aí, ó. Vai fazer assim, ó, Murilo. Minimiza tudo aí. Minimiza tudo aí, vou te ajudar aí. Vai isso aí, minimiza tudo. Não é fechar não, só minimizar. Pra mostrar o desktop do teu Windows. Isso, minimiza tudo. Pega aquele cantinho lá que tá sobrando ali, assim, da tela, do Windows. Ah não, ali ainda é o GIS. Vai minimizando tudo. Pronto. Botão direito aí, aperta o botão direito. Propriedade, configuração de exibição. Tu vai fazer, já está 125%. Faz assim, ali onde tem escala, 125%. Tá vendo? Ó? Muda aí para 100%. A tela vai ficar toda menor. Mas é pro teu Godó agora e roda o jogo, vai dar para ver o jogo todo. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Meu Deus, tá tudo pequenininho. Mas você vai ver o jogo inteiro na tela. Fecha essa janela aí. Fecha a janela aí. Tá muito alto, Tá muito alto, agora que eu vi. Fecha a janela aí e abre novo. Fecha aí. Roda de novo. Deixa eu voltar aqui. Roda de novo. Cadê o Godó? Boa noite, professor. Pro atraso. Meu Deus, pera aí. Dá um play lá de novo. Dá um play lá de novo. Tá. Engraçado. Eu continuo escondendo um pedaço. Tentando entender. Porque não tá muito alto mesmo, não. Tá muito vendo aqui, não tá muito alto, não. Mas eu tô achando estranho que tua tela não tá inteira.
Não, ele tá alto sim. Quando a Nossa, tela que tava tal? pequena, eu tava Ok, alto. beleza então. Bom, você entendeu o clamp, não é isso? Entendeu o clamp, não é isso? Entendi, mas aí agora, peraí. Onde é que Pronto, botou a aí estrutura essa agora, merda? só. Agora, só. Cadê? Sim, Sim, o REC, viu? Ajeita lá, botão ajeita direito, lá, botão direito, Aí, botão botão direito, peraí. direito, botão direito, isso, Aqui. isso, Colocar 125 de novo, porque é o 125 de comando. novo. sempre de novo. Pronto. Beleza. Cadê? Aí vamos lá. Aí vamos lá. Get viewport. Get viewport. Aí, Aí, no lugar desse no 1900, lugar desse 1900, Meu guardão não quer abrir? é porque o jogo tá aberto. O jogo tá tá aberto. Fecha o jogo. tá aberto. Fecha o jogo. Que jogo? O jogo tá aberto lá embaixo. É por isso, eu vou lhe mostrar. Por isso, eu vou lhe mostrar. Não, vai lá no Godot. Vai lá no Godot. Pra direita, não, pra direita. Lá embaixo. Desce aí reto. Desce reto aí. Desce reto aí. No outro. É aí. Ó, vem pra esse da direita aqui, o segundo Godot. Segundo Godot. Tem dois aí, o segundo. O segundo. Clica nele. Clica nele. Ah, agora foi. Pronto. Tá, calma. Sim, vamos lá. Sim, Cadê? Tu tirou de novo, cara? Tirou de novo, cara. Não, calma. Vamos lá. Vou botar no chamado aqui. Position Y. De 100 de 100 até. até. Vai lá. Get viewport.ret. Isso. Foi. Vírgula. Ah, não, certo. Agora, ponto. Agora veja bem. Se você botar isso aí, esse sai do ponto Y, Ah, é Y. se você botar o Y, tá? Esse sai do ponto Y é 1920. Então, se você quer, por exemplo, 1850, é menos 75, menos 70. Se de 1850 para 1920 não é 70, então é a altura menos a quantidade que você quer subir, entendeu? Tá. Dentro do antes do parênteses. Sim, mas. Isso, espaço. Mas não tava menos, passando? Não tava muito alto? Não, eu não sei. Bota aí o que você acha que fique bom. Ó, aí, ou seja, baixe, suba ele 80 pontos pra ver, aí você olha se ficou bom. Menos 80. Menos 80. Ou seja, o tamanho dele 1920 menos 80 para ficar um pouco mais em cima. Entendeu? O meu, eu subi pouco, subi 20, mas deu certo. Mas o seu tá beleza aí, tá ótimo. Roda aí pra gente vai pra próxima. O X, roda aí e testa. Não, Depois o você testa X tá tranquilo. O X não precisa alterar valor, não. Beleza. Ele ficou certinho, calma. Ué, não, mas. Tá bom, Sim. tá legal. Mas e o resto da tela? Que resto da tela, hein? Aquele resto da tela, você não disse que o valor tava alto? Eu achei que tava. Você não baixou 80? Não, da pulsão que você fez, tá bom ou não? Pra mim aqui tá bom, porque. Eu também o acho, resto tá da tela ótimo. não Deixa tem. aí. Testa aí, direita e esquerda. Não, direita e esquerda tá tranquilo. Beleza, pro outro lado. Pronto. Vou continuar aqui, viu? Vou voltar minha tela. Então, esse clamp aí foi um dia importante, porque a gente, ao invés de fazer um monte de teste, a gente usou o clamp para ele sozinho ajustar a função da nave. Aí vamos lá, continuando. Kaique, o seu tá normal? Gostam? Boa noite, amigo. Boa noite, professor. Perdão pelo atraso. Tranquilo. O som tá ecoando, mas ninguém sabe o que foi. Depois, na próxima hora eu corrijo isso aí, viu? Oi?
O som tá dando eco. Foi alguma bronca aqui, a gente vai resolver depois. Pra mim não tá dando eco, não. Poxa, beleza, então. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que nós avançamos da última aula foi fazer com que a nave não saísse das bordas, tá? Aí para isso a gente aprendeu um comando novo, clamp, tá? Você chegou a ver eu explicando isso aqui ou não? Kaique me mandou no WhatsApp, eu já compreendi como que funciona. Peraí, não entendi. Kaique me mandou o código lá no WhatsApp, eu analisei como funciona. Eita, eu não consigo ouvir nada de vocês, ó. Mas não era Kaique. Ah, sim, Kaique lhe explicou, foi isso? Isso. Ah, beleza, pronto. Então o clamp é simples. Pega a variável e se ela tiver menor do que isso, ela transforma nisso. Se ela tiver maior do que isso, ela transforma nisso. E o get viewport rect.size.x é a largura da tela, não importa que tela seja. E o get viewport rect.size.y é a altura da tela, não importa que tela seja. Vamos prosseguir, viu? Quer que eu espere um pouquinho, Washington? Precisa não, pode prosseguir. Beleza. Bom, então nós temos uma nave voando, tá? Dentro da área da tela. Nós vamos criar a primeira coisa, além da nave, como é que chama? Popular o jogo. A gente vai fazer os asteroides, tá? Então nós vamos criar uma nova cena. E essa cena, vamos botar ela com uma caractere board 2D. Então, E eu vou renomear ela para asteroides. Certo? E salvar logo essa cena. Ela está renomeada, né? Já estou salvando. Certo? E vou colocar logo o sprite, o Animate Sprite 2D. Criar a animação. Novo sprite frame e chamar para editar aqui o novo sprite frame, editar. Vou dar o nome aqui mesmo, o mesmo nome, asteroides. Porque esse sprite frame a gente não vai usar para fazer uma animação no desenho dos asteroides, não. A gente vai usar só para selecionar os asteroides que vão descer em formatos diferentes. Então a gente vai vir aqui nas imagens onde tem asteroides, pegar os 6 asteroides que tem, arrastar para cá. Nós temos 6 modelos de asteroides. Esse FPS não interessa, que a gente não vai dar play rodando esse Animate Sprite. A gente vai só mudar os frames para selecionar qual a visão, qual a face do asteroide que vai aparecer. Então vamos pegar também asteroides, criar logo um collision, porque ele vai colidir com a nossa nave. Collision Shape 2D, cria um shape redondo mesmo, como vocês queiram aí, quiserem, e circula mais ou menos o asteroide. Depois que fizer isso, lembrar de clicar no primeiro nó e mandar agrupar. É muito importante sempre clicar no primeiro nó e mandar agrupar. Bom, quando a gente for usar ele, a gente vai deixar eles aqui no ponto de origem, tá? Mas agora, para a gente fazer essa aula e ver a demonstração, eu vou arrastar ele aqui para o meio, só para quando eu der um play nessa cena, eu vou dar um play aqui na cena, eu conseguir ver o asteroide, tá? Cliquei aí, o asteroide está ali em cima, tá visível, consigo ver ele. Bom, vamos agora trabalhar. No final dele pronto, eu vou voltar ele para o ponto de origem aqui, tá? Bom,
Nós vamos agora criar o script dele, que vai fazer ele cair. Cotel, Então, pode falar, amiguinho. eu do nada aqui, simplesmente do nada a internet caiu e eu fui desconectado. Aí eu queria saber, eu perdi o quê? Pronto, vamos lá. Você vai criar uma nova cena agora. Eu criei o Collision Shape, aí coloquei aqui no asteroide. Agora eu faço o quê? Pronto, depois de colocar o collision shape, você não perdeu nada. Então, você vai clicar aqui no primeiro no asteroide e você vai mandar agrupar. Depois do cadeado aqui, agrupar, tá certo? Depois de agrupar, você arrasta o asteroide aqui pro meio da tela. Pro meio não, pro meio na parte superior. Olha a tela aqui, ó, ele tá lá em cima. Quando eu dar um play na cena e não no game, eu vou dar um play na cena, clicando na claquete, e o asteroide vai estar lá. Clicar na claquete. E o asteroide vai estar lá visível, paradinho lá no meio da tela, beleza. Então eu vou criar agora o script, né? Vou mudar a pasta aqui para a pasta dos scripts. E o script é asteroide mesmo. Alguém falou? Não. Eu, professor. Pode falar, amiguinho. A gente vai usar o random nesse caso. Eita. Tu fala um pouco mais lento porque tá dando eco e atrapalha. A gente vai usar o random. Vai sim, a gente vai usar random muitas vezes aqui nesse script, viu? Certo, obrigado. Beleza. Bom, criamos aqui o script asteroides, tá? E vamos lá. Olhe bem, a gente vai fazer esse asteroide, vamos começar ele a título só de didática. Vamos fazer ele, começar ele bem simples e vamos melhorando ele, melhorando até ele chegar no ideal. Então, nós sabemos que como ele é um caractere bolo 2D, para movimentar ele, nós vamos usar Move and Slide, tá? E nós sabemos que o Move and Slide, ele obedece a Velocity, né? Velocity X, movimenta para a esquerda ou para a direita, se for negativo ou positivo, e Velocity Y, movimenta para cima ou para baixo, se for negativo ou positivo. Esse asteroide, eles vão ser instanciados na cena principal. E cada vez que ele surgir, ele vai ter uma vida só. Surgir lá em cima, fazer uma descida e encerrar lá embaixo. Então, como não vai ter nenhuma seta nossa, nenhum comando nosso controlando esse asteroide, é aqui no RID que a gente vai definir a velocidade dele, tudo sobre ele. Tá? Não é durante o processo, certo? Então, bem aqui no RID, a gente vai pegar, por exemplo, o velocity ponto y. Eu vou botar assim, velocity igual vector 2. A gente sabe que o primeiro dado é o x. Eu vou botar 0, não vou mexer no x, que é na horizontal. Vou mexer no y na vertical. Então, eu vou dar só a nível de exemplo. Vou botar aqui 200, ou seja, o velocity y está 200, tá? Então, vezes delta. Eita, não tem delta aqui em cima, tem delta lá embaixo. Então, aqui não adianta. Aqui eu tenho que botar aqui dentro. Desculpe. Se eu tirar daqui, não adianta. Aqui não tem delta, tem delta aqui embaixo. Então, velocity vector 2, 200 vezes delta. Pronto. Esse comando aqui, gente, olha bem, eu não criei variável, não fiz nada. Mas esse comando aqui está dizendo que meu velocity y, que é o segundo parâmetro do vector 2, é 200. Então, se o velocity y tem 200, o Move Slide vai jogar o asteroide para baixo. Então, só para me ver se isso acontecer, eu vou clicar aqui. Opa.
Deu um erro aqui. Ah, porque eu tirei o passo aqui, ó. Então, eu botei ali 200 e ele tá descendo bem lentinho, tá vendo? Ó? Então, vamos aumentar isso aqui. Vou botar aqui 1000. Lá vem o asteroide, ainda tá muito lento. Vou botar aqui 10.000. Tá aí o asteroide vem descendo aqui, tá? Se eu quisesse não botar um número muito grande aqui, botava 1000 mesmo, eu botava o que a gente tem feito, vezes 10. Lá vem ele ali descendo. Beleza. Então, nós já temos o nosso asteroide descendo. Só que era legal se ele descesse em velocidade, cada vez que ele entrar em velocidade diferente, aleatória. Então, se eu vou usar aleatório, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma coisa aqui, uma variável chamada velocidade. Opa. Droga. Velocity, né? É porque como já existe o Velocity, tá? Eu vou botar speed mesmo. Vai speed. X é igual. Vou botar aqui 1000. Aliás, vai de speed, x é igual a 0. E bem aqui no RID, eu vou sortear. Vocês lembram que quando eu vou usar número randômico, eu tenho que fazer uma coisa antes. O que é? Randomize. É isso mesmo. Mais aí. E eu vou fazer o seguinte. Speed x é igual range, vou botar aqui, por exemplo, de 100 a 1500. Aí, aqui em vez de ser velocity, 1000 é speed y, aliás, eu errei ali, speed y. Vou corrigir aqui, né, y, que está descendo, né? Então, ele vai descer, ele vai sortear entre 100 e 1500. E o velocity vai ser vector 2, esse speed y vezes delta vezes 10. Né? Ele está reclamando uma coisa aqui, é porque a variável é y. Beleza. Parou a reclamação. Vamos rodar aqui. Aí tô vendo ele descendo a velocidade, vou fechar, vou rodar de novo. Tá bem devagarzinho agora, vou fechar. Vou aumentar isso aqui para 100. Eu tô achando muito lento. Rodar de novo. Agora foi rápido demais, só rodar de novo para ver se ele vem mais lento. Rodar de novo. Tá, hiper rápido. Você não deu certo não. Vou botar aqui 20. Essa primeira velocidade tá legal, agora eu quero que apareça aí também uma mais rápida. Vou ver nos sorteios aí o que vai dar. Lento. Então o que a gente vai fazer? A gente testando, durante os testes no jogo,
a gente vai ver se esse sorteio de 100 a 1.500 que eu botei ali, se estão razoáveis. Se está vindo nave realmente lenta, se está vindo asteroide realmente rápido, se as velocidades que estão sendo sorteadas, elas estão satisfatórias. Beleza. Bom, primeiro... Pode falar, amiguinho. A gente pode diminuir também a distância que tem de 100 para 1.500, por exemplo. Pode É verdade. para 1.500, porque É verdade, aí está fica corretíssimo. muito devagar, né? Está corretíssimo, amiguinho. Tanto pode ser corrigido aqui em cima, como pode ser corrigido aqui embaixo. Está certíssimo, não? Bom, então a nave, o asteroide, desculpe, ele já está descendo, tá? Aí eu queria uma coisa também. Eu queria que ele descesse algumas vezes assim estático, mas algumas vezes rolando, porque o asteroide às vezes ele vem rolando, tá? E para uma coisa rolar no Godot, a gente usa isso aqui, ó. Como eu estou no nó do asteroide, eu vou usar a função rotation. Opa. Rotate. Rotation degrees. Essa aqui, rotation degrees. Essa função, ela diz o ângulo que você quer que o objeto, seja lá qual for, que no nosso caso é o nosso asteroide esteja. O eixo, aliás, o eixo, que pode começar com 0 e no máximo 360, que é uma roda completa de 360 graus, tá? Bom, se eu simplesmente botar aqui 180, não vai acontecer nada, porque ele vai fazer um giro de 180 e vai descer nesse giro de 180. Vou mostrar aqui. Ó, ele rodou e está descendo nesse giro de 180. Não é isso que eu quero. Eu quero que durante a descida ele venha rodando. Então esse número, em vez de 180, ele tem que sair crescendo. Então eu vou dizer assim, bem aqui, eu vou criar uma variável, rotação do tipo inteiro, que iniciou com 0. Aí bem aqui, eu vou dizer que rotação é mais igual, por exemplo, a 1. Ou seja, eu peguei a variável que começou com 0 e mudei ela para 1. E o rotation degree vai ser igual a rotação. Então, quando esse loop roda aqui 60 vezes por segundo, ele está pegando rotação e aumentando de 1 para 2 para 3 e cada vez ele muda o rotation degree para rotação definida, tá? Só que vai chegar uma hora que esse 1 vai passar de 360. Aí a gente tem o cuidado de corrigir. Se rotação maior que 360, ou seja, se ela já rodou tudo, ela passa a ser 0. Rotação, ela reinicia. Porque aí quando o loop rodar, rotação que vai ser 0, com mais 1 passa a ser 1, com mais 2 passa a ser 2, com mais 1 passa a ser 3, com mais 1 passa a ser 4, e assim por diante, continua fazendo a rotação, tá certo? Então, se eu for dar um play aqui, eu vou ver que ele está descendo, rodando. Agora, tudo que é relativo a movimento, é bom a gente usar speed, tudo que é relativo a movimento. Então, é rotação vezes speed. Aí, como o speed é um número muito pequeno, eu sei porque é que deu erro aqui. É que vezes speed, meu Deus do céu, vezes delta. Como o delta é um número muito pequeno, essa rotação vai ficar muito baixo. Aí ele vai rodar muito devagarzinho, ó.
Ó, ninguém nem vê. Aí a gente pega e multiplica. Vezes 10, por exemplo, para ver se resolve. Porque aí a gente está usando o delta. Ele vai corrigir relacionado ao equipamento que tiver lá. 10 foi pouco. Eu vou deixar esse 10 aqui por enquanto por uma coisa que eu vou dizer a vocês. Essa rotação também é legal se alguns entrarem quase sem rodar, se alguns entrarem rodando muito rápido, se alguns entrarem rodando mais lento. Então, a gente cria uma variável também, velocidade de rotação. Speed, rotação, começa com 0 e vamos criar um randômico para ele também. Speed, rotação é igual a range. Essa rotação a gente está botando 1, tá vendo? Eu vou botar entre 1 e 10. Ele vai sortear uma velocidade de rotação, tá? Então, rotação é mais igual, não é mais igual a 1, é mais igual speed rotação. Presta atenção aqui, viu, Murilo? Em vez de usar 1 aqui, rotação é mais igual a 1 para ficar aumentando de 1 por 1, eu sorteei o número entre 1 e 10 para ter o speed de rotação. E eu estou aumentando a rotação, ele mesmo mais esse número sorteado. Então, algumas vezes vai ser 1, ele vai rodar lento, algumas vezes vai ser 10, ele vai aumentar mais rapidamente, assim por diante. Eu vou rodar aqui pra gente ver. Opa, peraí. Engraçado, ele tá se perdendo ali, viu? Tem hora que ele tá dando uma quebrada por causa desse teste aqui, maior que 360. Peraí, Na verdade, eu acho que nem precisa desse teste aí. Ó, ele tá quando... Ah, rapaz. Como eu tô multiplicando aí... Tem hora que ele está dando um número muito alto e voltando para a posição 0. Aí dá essa quebrada. Deixa eu fazer um teste aqui de uma coisa, viu? Se a gente não usar esse teste, eu acho que o próprio rotating degree, ele faz a reiniciação do grau, quando passa 360. Eu vou rodar aqui e ver se é verdade isso. Aqui foi lento. Vamos de novo. Esse aqui foi rápido. Não precisa zerar essa rotação aqui. Porque o rotating degree, quando ele ultrapassa, ele volta para o ponto inicial. Então, vou tirar isso aqui. Então vamos lá. No loop aqui, process, a gente fez rotação, aumentou ela conforme a velocidade da rotação que foi sorteada aqui entre 1 e 10. E ele dá uma rotação sendo rotação vezes delta vezes 10. Então, cliquei aqui. Tem hora que ele vai rodar mais rápido, hora que ele vai rodar mais lento. Depois, vocês ajustam essa faixa junto com esse multiplicador aqui, para chegar a um padrão ideal de que alguns fiquem muito lentos e alguns fiquem muito, algumas vezes ficam muito lentos e algumas vezes ficam muito rápido. Eu quero que vocês lembrem que quando nós distanciarmos isso na cena, ele vai sortear para cada asteroide que for distanciado. Ele vai fazer todo esse procedimento.
Então, cada asteroide vai entrar lá com velocidade diferente e rotação diferente. Por quê? Sempre que eu inicio essa cena aqui do asteroide, ele sorteia velocidade e sorteia rotação. Então, sempre que isso for instanciado lá na cena principal do jogo, cada asteroide que for instanciado lá vai ter rotação e velocidade sorteada. Tá? Então, por enquanto, a gente já tem... Opa, o rodeio foi a cena principal. Por enquanto, a gente já tem eles descendo em velocidade aleatória e em rotação aleatória. Agora eu quero outra coisa também. Eu quero que ele não desça reto assim não. Eu quero que ele desça um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda ou reto. Mas que ele tenha uma angulação na descida, tá? Então eu vou mexer no meu speed X. Então aqui eu criei o speed Y igual a 0. Vou clicar também speed X. Uma variável do tipo inteira igual a 0. Tá? E do jeito que eu sorteei o speed Y, eu vou sortear também o speed X. Só que o speed X, como a largura da tela é pequena, tá? Eu vou fazer uma margem pequena aqui. Vou fazer, por exemplo, 0. Não, vou fazer menos 200 a 200. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Por que é que no Speed X, no sorteio, eu comecei com menos 200 e no Speed Y eu comecei com 100, não comecei negativo? Porque foi que esse aqui eu comecei negativo. Porque o Speed X tem que se mover para a esquerda e para a direita, e o Speed Y só pode se mover para baixo. Perfeitíssima a resposta. Perfeitíssima. O Speed Y, ele só pode descer, então só pode ser positivo. O asteroide não pode voltar, ele tem que vir contra a nossa nave caindo. E o lado que ele vai pode ser para a esquerda, que tem que ser negativo, ou para a direita, que é positivo. Então, o Speed X a gente fez realmente uma faixa que pode ser negativa ou positiva, de menos 200 até 200. Então, bem aqui no Vector 2 do Velocity, em vez de 0 é Speed Y. Speed X. Speed X, desculpa. Tem razão. Vou rodar aqui a cena. Essa ele foi para esse lado. Vou rodar a cena de novo. Essa ela é meio reto. Rodar de novo. Voltou um pouco para a esquerda. Rodar de novo. Reto. Se você achar que está pouco, eu já achei que está pouco, vou aumentar. Vou botar aqui 500. O bacana aqui, como o jogo é nosso, a gente vai testando e vai adaptando o que a gente acha que está ideal. Perfeito. Bom, nós já temos asteroide descendo em velocidades diferentes, com rotação diferente, com o ângulo diferente para a direita ou para a esquerda. Tá? E a gente vai fazer um detalhe aqui importante, viu? Quando ele estiver descendo para a esquerda, aliás, quando ele está indo para a direita, a gente faz ele começar na esquerda, para dar tempo ele cruzar o céu.
E quando ele tiver, e quando ele iniciar, e quando ele estiver descendo para a esquerda, negativo, a gente começa ele do lado direito, para que ele possa vir descendo, passando por dentro da tela. Então, bem aqui, eu vou fazer um teste. Se o speed ponto X, se o speed X for menor do que zero, ou seja, se ele estiver andando para a esquerda, tá? Então, o position ponto X dela vai ser a largura da tela. Ele vai começar no final da tela. Vai ser igual get viewport red ponto size ponto X. Ou seja, se o speed X é negativo, ou seja, ele vai descendo para a esquerda, eu posiciono ele lá no fim da tela. Tá? Caso contrário, ou seja, se o speed X não for negativo, else, que representa que ele é positivo, tá certo? Else, então, opa, faltou um negócio aqui. Position ponto X é igual a zero. Ou seja, se ele é positivo, vai andar para a direita, então eu começo com ele no cantozinho aqui da tela. Tá certo? Começo com ele no canto da tela porque ele vai andar para o lado direito. Já que o speed não é negativo, o speed é positivo. Tá entendendo, Kaique? Sim. Tá entendendo, Murilo? Tô. Beleza, vamos dar um play aqui. Pronto, começou do lado de cá porque ele ia para lá. Aí eu vou dar um play de novo. Desceu reto, vamos dar um play de novo. Deixa eu ver se vai dar algum pro outro lado. Rapaz, meus randomistas estão dando tudo. Agora deu um pro lado de cá. Beleza. Então nós já temos ele. Caindo para diversas direções. Por fim, quando isso for licenciado lá, eu quero que ele sorteie asteroides diferentes. Então a gente sabe que é dentro do Animais Sprite 2D que estão os 6 modelos de asteroides, do 0 ao 5, tá vendo? Ó? Então, vamos fazer também aqui, em qualquer lugar aqui no Uri. Vamos pegar o dólar Animate Sprite 2D ponto frame. Vocês lembram, né, que o frame são essas figurinhas aí de baixo, né, da animação. É igual range de 0 a 5. Deixa eu olhar se o Range responde completo ou se eu tenho que botar 6 aqui, eu não lembro. Vou perguntar ao chat GPT. Range 0,5 devolve que número? Ele inclui o 0 e o 5. Muito bem. Então o range realmente inclui tudo que você botar aqui, de 0 a 5, que é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Está aqui, todos os asteroides. Então eu peguei e mudei o frame da animação. Tá entendendo, Murilo? Tô. Pronto, eu sorteei um frame desse e vou dar um play. E vou ver que o asteroide vai entrar um, quando eu der um play de novo vai entrar outro. Aí entrou um, vou dar um play de novo. Entrou outro, vou dar um play de novo.
Play de novo. Excelente. Então, os asteroides já estão totalmente configurados. Eles são sorteados. A velocidade que desce, a velocidade que roda, se ele anda para a direita ou para a esquerda, quando ele anda para um lado ele começa numa ponta, quando ele está para a direita ele começa na outra ponta. Então, os asteroides estão prontos para ser... Sim, faltou uma coisa, um detalhe importante. Da forma que está aí, quando essa cena for rodar, que o asteroide chegar embaixo da tela, ele vai continuar descendo o resto da vida. E se a gente, durante o jogo, surgirem 5.000 asteroides, o jogo vai engasgar, porque os asteroides continuarão rodando sem a gente vê-los. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai matá-los sempre que eles estiverem abaixo da tela. Ô, Kaique, como é que eu testo aqui se ele está abaixo da tela? Se Posite um ponto isso, maior que quanto? 1920. Uma forma fácil, né? É aquilo que a gente aprendeu hoje. Get, viewport, rect.size.y. Agora eu vou botar aqui para ele sumir. Vou botar aqui mais 40. Tá? Vou botar aqui mais 100. Eu deixei ele descer um pouquinho abaixo da tela, tá? Se o positivo é disso aí eu vou matar ela. Washington, qual o comando que mata uma cena? Um nó. Kill free. Isso. Kill free. Esse kill free mata o nó, ele não existe mais e para de funcionar porque ele morreu, ele não existe mais. Então quando o asteroide descer abaixo da tela, ele vai morrer e acabou. Então agora sim, eu posso instanciá-los lá na cena principal e é o que nós vamos fazer agora. Então, a cena do asteroide está pronta. Pode falar, amiguinho. Não seria mais fácil usar um comando para ele, quando ele chegar lá embaixo, ele voltar lá pro Y0? Seria, mas se eu dizer uma coisa, esses asteroides, eles durante o jogo, eles vão ficar caindo durante todo o jogo que é para ele atrapalhar. Porque se ele bater na nave, ele destrói a nave, tá? Então vão descer, Murilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você passar uma hora jogando, vão descer 5.000 asteroides. Aí eu não posso deixá-los lá embaixo da tela paradinho, não, porque eu ia criar uma montanha de asteroides ali e não ia caber asteroides. Tá entendendo? Ele é só para passar direto e tentar derrubar você. Sabe? Então ele não precisa eu fazer como eu fiz com a nave, deixar ela ali paradinho no canto. Ele deve descer e ele foi embora no espaço. Como vai ser criado outro, ele pode subir lá para o final do espaço, tá? Agora eu vou lhe ensinar como é que a gente cria os asteroides na cena principal, sem ter que botar um por um na mão, tá? Vamos lá. Vim para a cena principal e fui script da cena principal. A nossa cena principal, vocês lembram que ela tem apenas a nave. Se eu der um play aqui, ela tem apenas a nave por enquanto, já está parada nos limites aqui, não tem nada mais. E tem o fundo descendo devagarzinho, o cenário. Pronto. Bom, nós vamos aprender a instanciar meteoros à vontade aqui através de comandos. A gente vai primeiro criar umas variáveis para conter toda a cena do meteoro, tá?
Então a gente faz assim. Do asteroide, né? O nome é asteroide. Faz assim, variável asteroide. Eu gosto de botar maiúsculo, mas tanto faz. Mas eu já vi, na maioria dos comandos dos programas Godot, as pessoas quando vão instanciar, a variável que recebe a cena escrever com letra maiúscula. Não sei quem foi a primeira pessoa que teve ideia de fazer isso, mas se tornou um padrão em muitos jogos Godot que eu vi. Asteroide é igual get. Asteroide tá faltando um E. Asteroide, tudo bem. Na verdade é porque eu escrevi aqui americanizado, viu, Murilo? Ah, tá em inglês. Porque tá em inglês, foi por isso. Mas aí você bota em português, eu sei que você faz isso daí em português. Se eu tentar lembrar, rapaz, como é o que eu tentar lembrar, eu anotei aqui. Prelude, lembra agora, que eu não lembrava mais como era o comando, tá? Esse comando prelude, ele carrega uma cena e guarda dentro da variável, ele faz uma leitura. Esse prelude. Então quando eu boto o prelude, ele me mostra todos os recursos aqui do meu jogo. Eu vou descendo e vou procurar a cena do asteroide. Só começar a escrever aqui, asteroide, que já aparece. Pronto. Olhe bem. Cenas asteroides.pscn. Essa é a cena do asteroide. Tá? Esse GD aqui embaixo é o script do asteroide. Tá? Esse TSCN é a cena. Então é nele, no desclique, é entre aspas, tá? Então essa variável recebeu dentro dela a cena do asteroide completa, mas ainda não está instanciado, tá? Nós vamos criar um timer. Eu cliquei aqui em Game, Timer, para poder o timer ficar criando os asteroides pra gente, tá? Eu vou renomear aqui Timer Asteroides. Pronto. Coloquei o nome dele, esse é o Timer dos Asteroides, tá? Por enquanto eu vou deixar o tempo dele aqui de 1 em 1 segundo. A cada segundo o timer ele entra, tá? E vou nos nós aqui no timeout do timer. Você sabe que o timeout é quando o timer passa aquele tempo, ele chama o timeout. Então, vem aqui no timeout, mando conectar e ele cria aquela funçãozinha que vocês já estão acostumados a ver, tá? Então, bem aqui, eu vou criar uma variável agora minúsculo. Asteroides contendo asteroide ponto instantiate. Pronto. Isso aqui faz o instanciamento dessa cena aqui, asteroide maiúsculo, dentro dessa variável asteroide aqui. Essa variável contém a cena instanciada. E eu vou adicionar ela na minha cena principal. Aí eu faço add shield, asteroide. Ou seja, eu adiciono na minha cena principal, que é a cena atual que eu tô, que é a cena do game, tá? Esse filho, asteroide. Então eu estou instanciando um asteroide aqui dentro. Por enquanto, se rodar nada vai acontecer, eu vou rodar aqui só para vocês verem. Rodei, nada aconteceu. Eu vou perguntar a vocês, quem tem ideia do porquê que nada aconteceu por enquanto? Porque a gente não tem a cena do asteroide aí? O asteroide instanciado? Não. Porque quem está instanciando é o timeout desse timer. É quando o timer atingiu o segundo, que ele veio para essa função. E esse timer não foi ativado. Não foi dado start nele. O relógio está parado. Então eu vou vir aqui no read da minha cena principal.
e vou dar um dólar timer programa. Dólar timer asteroide.play. Start, aliás, né? Pronto, aqui eu startei o time. Como eu startei, em um segundo ele vai pular para cá. E dessa vez, Murilo, olhe bem, eu não vou dar stop nesse timer. Por que eu não vou dar stop nesse timer? Porque eu quero que ele continue a cada segundo gerando asteroides. Embora daqui a pouco eu vou dar uma melhoradinha nisso. Mas eu não vou parar esse timer, porque ele tem que estar eternamente gerando asteroides durante o jogo todo. Tá? Então vou dar um play na minha cena no meu jogo todo, né, na minha cena principal, e vou ver a marcha acontecendo. Legal quando um bate no outro, viu? E como eles estão no Statboard 2D, eu precisava que alguns entrassem mais lentos do que outros. Então, ó, quando eles batem ali, tá vendo quando ele bate no outro, ó? Às vezes ele bate, Eu não muda tô de conseguindo ver essa posição. tela não, tá? Tá pausada. Peraí, o que é? Agora voltou. Agora voltou. Certo. Eu vou mudar a velocidade dos meus asteroides para ele rodar um pouco mais lento. Cadê aqui os script asteroides? Sei que eles foram rápidos demais. Eu vou baixar esse velocidade. A gente pode fazer uma bagunça, colocar os asteroides tudo pra se colidir um com o outro. Eles já colidem, quando eles colidem, vem aqui um bate no outro e empurra o outro pra frente. Rola aí pra você ver. Você vai ver qual É porque eu tenho uma parte do script ainda que eu não fiz ainda, que foi do Ready, que eu não vi. Qual foi que você não viu? A do Ready. Vamos lá. É no licenciamento, é? Não, é no game. O game, certo. Pronto, você vai. É Tá aqui, viu? É aqui não? É aí. Beleza. Eu não tenho ainda essa parte. Professor Theo, você sabe um pouquinho aí do imagem do João? A imagem de qual? Aí no game mesmo, você sabe um pouquinho qual é. Aqui em cima no preload. Só pra ver se fez direito. Eita, não entendi hoje. É só pra ver se fez direito. Cara, tá horrível tá horrível meu som. Ei, eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, ó. Tentar. Ah não, mas se eu tirar o som do computador não vai dar certo. A gravação não vai ter som. Washington, tu pediu pra eu rodar a cena, eu pedi pra mostrar o quê, hein? Agora abaixa só pra ver se fez tudo certinho. Ah, eu tô notando aqui, tá? Ah, tá, beleza. Background. Até agora eu não entendi, ó, cara. Porque tem um eco se multiplicando, aí a voz fica totalmente cortada, sabe? Não, Theo, pra eu ver se eu tava fazendo tudo direito, porque não tava aparecendo asteroide nenhuma. Mas agora eu descobri o que era. Deu certo? Deu certo. Ah, sim, era pra mim olhar a tua cena, era isso? Não, era que eu não tava aparecendo asteroide nenhum pra mim. Eu pedi pro senhor rolar o código pra ver o que tava dando de errado. Mas eu já descobri. Certo. Kaique, deu certo o seu asteroide aí? Caiu na cena principal, Kaique? Tô terminando os skills. Quando você terminar, a gente vai fazer uma melhoria aqui, viu? O teu tá caindo aí, ô Murilo?
Eu vou testar agora, eu tava Certo. copiando o código que eu não tinha não. Só pra... O seu, Washington, tá como no meu? Tá simples. Seus asteroides estão caindo assim na tela, como aqui tá, como tá na minha tela aqui? Sim, estão caindo. Beleza. Professor, Eu também tá. Vocês perceberam que às vezes um cai por cima do outro e arrudeia assim, às vezes bate e volta. É bem legal, é a física do jogo aí. Professor, Pode falar. bota no script. Então, Certo, agora mesmo. essa parte. É aqui não? Total, uma coisa que eu percebi é que os Vamos olhar primeiro aqui em cima, ó. Só um minutinho, Murilo. Kaique já pegou aqui o preload. Sim. Então vamos lá embaixo. A última parte é essa. Pode falar, Murilo. Eu percebi que os asteroides eles se batem, mas mesmo assim eles não mudam de direção. Por exemplo, quando eles param de se chocar, aí eles vão para direção, volta para a direção deles. Eles não mudam. A gente podia depois tentar trabalhar melhor o script dos asteroides e criar mais funcionalidades para ele, viu? Vamos pensar nisso com certeza. Por enquanto não vamos não, que a gente tem tanta coisa para criar que depois, quando a gente tiver o jogo pronto, aí a gente vai, tipo assim, inovando situações dele. Mas se você quiser mexer em alguma coisa lá, ele pode começar a mexer, viu? Deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos lá, todo mundo já fez, Kaique? Só não sei porque essa primeira linha tá dando erro. A primeira linha qual? Daqui da função? Do timer? Não, Aqui, quando ele faz o preload da cena, aqui, a leitura da cena, né? Sim. Olha aí, por favor. Vou aumentar a letra. O nome da cena, você seleciona, vê mais rápido. Começa a escrever asteroides e ele vai mostrar a cena, você seleciona. Então, gente, é muito legal você ter um timer instanciando cenas para você. Porque dessa maneira, você pode ter diversas coisas na tela. Você veja, nós fizemos um único script de asteroide. E nós temos aí na tela diversos asteroides com formato diferente, com velocidade diferente, com rotação diferente, com ângulos de descida diferente, tendo feito apenas um script. Então é muito bacana isso de você instanciar uma cena noutra e essa cena que está sendo instanciada, ela ter situações aleatórias, randômicas. Deu certo, Kaique? Abaixa um pouquinho pra terminar. Não, a roda aí, eu quero que você termine, eu vou esperar. Então, mas script. Eu não entendi. Deixa eu voltar no nosso script só pra o time. Certo, agora mesmo. Tá aqui. Agora, Kaique, quando você começar a copiar, se você achar que não entendeu alguma coisa que você está copiando, você tem que perguntar, viu? Certo. Vou botar no read. No read, vou voltar lá, viu? Tá aqui o read. Só falta esse negócio do time. No read a gente só deu que time asteroide está para inicializar o timer. Porque se não inicializar o timer, ele não vai rodar a função do timeout.
Quando o seu der certo, avisa aí para mim continuar. Vou testar aqui agora. Perfeito. Enquanto tu testa aí, Murilo, mostra aí o teu, caindo aí, deixa eu ver, Murilo. Foi mal, eu Tranquilo. tava jogando ele pra ver como é que tava. Mostra E aí, eu já eu quero descobri ver. uma estratégia boa. Eu quero ver os asteroides rodando aí. Tá. Já descobri uma estratégia boa aqui já. É porque tá faltando a colisão, né? Aí eu não posso dizer com 100% de certeza. É. Vamos lá. A gente vai trabalhar a colisão daqui a pouco, nas próximas aulas. Boa, tá bacana, tá bonito, viu, cara? Tá massa, tá muito legal isso aí. Chega uma hora que fica muito poluída a tela, aí tem meteoro aqui É, embaixo. pronto, é isso que eu vou trabalhar agora. É nisso que eu vou trabalhar agora. Kaique, deu certo o seu? Oi? Sim, Peraí, Kaique, deu certo o seu? sim, deu certo. Pronto, então vamos continuar. Murilo, volta pra minha tela, Murilo. Cadê? Murilo comentou uma coisa que era o que eu ia dizer. Esse timer está 1 segundo, está muito poluído. Então uma coisa seria mudar o timer para 2 segundos, 3 segundos, tá? Só que a gente vai fazer uma coisa melhor do que isso. A gente podia pegar esse timer e em vez de a cada segundo, mudar aqui a cada 3 segundos. Aí ficaria menos poluído. Mas ficaria muito preciso. A cada 3 segundos eu sei que vai cair um meteoro. Então, a gente faz com que o meteoro só entre quando, por exemplo, através de um sorteio. Eu vou mostrar aqui a vocês agora. Bem aqui onde eu distancio, no time out do timer, do asteroide, eu vou fazer uma coisa antes, tá? Eu vou dar um randomize aqui. E vou fazer o seguinte. If range de 1 a 5, por exemplo, foi igual a 5, ele faça o distanciamento. O que quer dizer isso aqui? Eu sei que a cada 1 segundo ele vai entrar aqui nesse timer aqui. Ele vai entrar nesse time out aqui a cada segundo. Só que quando ele entrar, ele faz um sorteio de 1 a 5. E se esse sorteio por acaso der 5, é que ele vai distanciar o asteroide. Se o sorteio não der 5, ele não distancia asteroide nenhum. Então, o momento desse asteroide ser distanciado vai depender de um sorteio que vai ocorrer a cada segundo. Tá? Se eu sentir que esse sorteio está demorando a acontecer, eu diminuo. De 1 para 3, de 1 para 4, tá? De 1 para 2. Se eu achar que está demorando muito a sortear, mas eu vou botar aqui 4. Ele vai sortear de 1 a 4. Se o sorteio der 4, aí é que ele distancia. Então o momento em que o asteroide vai entrar não é mais preciso, não é mais de 1 em 1 segundo. Depende, pode passar 20 segundos. Ou pode passar um atrás do outro se o sorteio der uma vez atrás da outra. Vou rodar o meu aqui para ver. Não tá vindo nenhum. Ó, pra mim no 4 já tá demorando demais. Agora que apareceu um, foi muito pouco. Eu vou baixar para 3 ali. Sorteio de 1 a 3. Opa. E caso seja igual a 3, é que ele distancia. Então tem meteoros, mas não tem mais um atrás do outro como estava. E a distância de um para outro entrar agora é mais aleatória.
Tá descendo o último e não apareceu nenhum, ó. E pode de repente aparecer um e já apareceu outro atrás. Tá? Então, ficou muito melhor a gente sorteando se o asteroide pode entrar ou não quando o time out acontece. Porque aí a gente tem que ter espaço também para lutar contra as naves inimigas que vão chegar. Então a gente tem que ter os asteroides, mas não uma montanha de asteroides como estava acontecendo. Quando vocês terminarem aí, me avisem, viu? Terminar, testar. Terminei. Quem foi que falou foi Costa? Cai. Esse na tela, é de quem? Murilo. Murilo, né? Certo. Beleza. Aí, Murilo, se você quiser que demore mais, entrar, você aumenta o sorteio. Muda de 3 para 4, assim por diante. Gosto, mostra aí tua tela, Washington. Só uma pergunta, esse joguinho é de fase, né? Porque eu percebi que também tem inimigo. Vai ter inimigo bastante. E fases também. A gente está trabalhando na primeira fase. Washington, mostra aí tua tela, Washington, por favor. Alô, tá dando pra ver? Tá aparecendo. Posso dar um play. Só o asteroide tá... Algo. Ele não tá bem da perna. Ele tá o quê? Ele tá travando um pouquinho às vezes. Tá travando mesmo. Ele tá tremendo. Sabe o que eu acho, viu? Ele dá uma travada de volta, né? Deixa eu te falar uma coisa. Volta lá pro teu código. Washington. É mais a rotação dele que tá travando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Randomize e tal. Rotation. É um hand de rotation. Beleza. Desce pro process. Rotation mais igual ao hand certo. Degree, rotation. Rapaz, estranho, Washington. O meu não tá não, cara. Não tá travada não. O teu tá travando. Kaique. Tem um negócio aí, viu? Acho que foi agora. Acho que foi porque Eu acho que foi. Ainda tá mais lento. Mas tá muito legal, bicho. Tá ficando muito bonitinho isso aí, viu? Bonitinho mesmo. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa. Pronto. Os asteroides já estão caindo. A gente vai na próxima aula amanhã, fazer pelo menos a explosão da nave e começar os primeiros inimigos. Então, hoje a gente já vai terminar um pouco mais cedo. E eu acho que foi feito um bom trabalho aí, cara. Ficou bacana isso aí, viu? Obrigado, professor. Tranquilo. Depois, alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Acho que não. Pois o Washington, Kaique, Murilo, obrigado por ter vindo e tenham uma boa noite a todos. Boa noite, Theo. Boa noite, professor. Boa noite, um abraço, tchau.